E aí pessoal, bem-vindo à nossa aula 5 do nosso curso de Desenvolvimento Web Python e Django. Na aula de hoje a gente vai aprender a como acessar o banco de dados. Bem, eu deixei uma tarefa de casa, no vídeo, na nossa última live, no domingo, que foi implementar os outros templates, da mesma forma que a gente fez com o Home, utilizando o Extends e o nosso bloco que a gente criou. Bem, isso seria para contato, para postagens e para o postar. E para cada uma delas a gente iria criar uma view e também nossas URLs. Primeiro, como é que a gente vai acessar o nosso banco de dados? Lembrando, a gente configurou o nosso banco de dados como SQL, beleza? Mas para poder a gente acessar um dado, a gente necessita primeiro ter dados nele. Então a gente vai rodar aqui o servidor. Pronto, a gente vai rodar e a gente vai abrir aqui o admin, beleza? E no admin a gente vai ver se a gente tem algum dado. Vamos vir aqui na tabela de autores. Então vamos vir aqui em autores, ó. A gente tem um autor cadastrado, beleza? Vamos vir em postagem. E em postagem a gente tem aqui uma postagem aqui. Pronto. Isso aqui já vai ser o suficiente para a gente iniciar nosso primeiro acesso ao nosso banco de dados. Voltando aqui, nós vamos fechar tudo isso aqui. Beleza? A gente vai aqui em Views. E nas Views a gente vai retornar alguma coisa para Home. A gente agora vai fazer o seguinte. Vou abrir aqui o tablo aqui. E abrir nossa página inicial. Nossa página inicial está estática. Beleza? Lembrando que a gente está fazendo verificação se o usuário está logado. No meu caso que eu estou logado como admin. E o primeiro detalhe que a gente fez na live passada, a gente já trouxe aqui a palavra admin. Isso aqui já é uma consulta do banco de dados, indiretamente, beleza? Porque ele está trazendo o nome do usuário que está logado. No meu caso aqui, se eu vier bem aqui na tabela de autenticação e autorização, vim aqui em usuários, olha só, o nome do meu usuário se chama admin, beleza? Então, eu já tenho toda a ciência que o nome é admin. Então, eu já estou fazendo, entre aspas, aqui uma consulta no banco de dados. Beleza? Só que o restante da página está estática. Aqui seria o card primeiro card aqui, né? Tá estático. Esse botão aqui deve aparecer apenas se ele estiver logado, então isso aqui a gente também vai ter que editar. E as postagens aqui estão estáticas. Então a gente vai primeiro fazer o nosso primeiro quero set. O que é um quero set? Quero set é uma pesquisa numa tabela onde o Django traz isso. O Django traz em forma de quero set, beleza? Então esse quero set significa o quê? A resposta do Django pra gente. E como é que a gente acessa? Como é que a gente monta esse quero set? Primeiramente a gente vai importar aqui de models a nossa classe postagem, porque a gente vai fazer uma pesquisa lá na tabela de postagem, beleza? Então, aqui no home, a gente vai criar uma variável, pode ser posts, e aí a gente vai receber a nossa classe postagem. Bem, todo cadastro que a gente fizer em postagem para o Django, ele se torna um objeto. Então a gente pode acessar assim, postagem.objects, ou seja, estou pegando os objetos de postagem. E como terceiro parâmetro eu vou passar o all. O all ele significa o seguinte: vai lá na tabela de postagem, pega todos os objetos. Pronto. E a gente vai abrir e fechar parênteses. Tá até amarelozinho aqui. Vamos printar esse post para saber o que ele vai trazer pra gente. Vamos salvar aqui, vamos recarregar essa página home aqui. Vamos voltar lá para o nosso PyChar. Quando a gente vem aqui no nosso run server, percebam, ó, ele trouxe um quero set pra gente em forma de lista. Ou seja, ele traz uma quero set, que seria o que? A função de pesquisa, para ele trazer os objetos, beleza? Isso é do próprio Django. E ele vai trazer a lista de todas as postagens que existem. No caso só tem uma, então ele traz aqui, ó. Só tem uma. Beleza?
O all é um dos principais parâmetros que a gente pode trazer aqui. Quando a gente passa o all, ele vai trazer todas as postagens relacionadas a todos os objetos relacionados a essa classe aqui. Beleza? No caso, seria todas as postagens. Tem um outro que eu posso passar, que é o filter. O filter, a gente passa um parâmetro aqui, por exemplo, id igual a 1. O que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os objetos da classe postagem e vai filtrar através dos parâmetros que eu colocar aqui. No mínimo, ele tem que ter pelo menos um parâmetro ou vários. Então, posso passar outros parâmetros também utilizando a vírgula. Eu passo outro parâmetro aqui e recebe um valor. Então, ó, ele só vai filtrar aonde o id foi igual a 1. Então, se eu recarregar a página lá e voltar aqui, ó, ele vai trazer, ó, estamos aqui na última, ele vai trazer aqui, ó, o nosso quero set, que é o id igual a 1. Se eu colocar 2 aqui, vamos salvar novamente e vamos recarregar aqui. Ele vai trazer o que? Um quero set vazio. Por quê? Porque ele não existe. Esse D2 aqui ele não existe. Ele está fazendo o seguinte: pega todos os objetos da classe postagem e filtra cujo ID foi igual a 2. Como não existe esse ID aqui, então ele descarta. Beleza? O outro parâmetro seria o get, onde ele vai pegar o objeto único, ou seja, id igual a 1. O que ele está fazendo aqui? O get funciona da mesma maneira do filter, só com uma diferença. O get ele só pode retornar um objeto para mim. Nesse caso aqui, ó, eu só tenho um objeto, então ele vai dar certo. Se no meu banco de dados, lá na tabela de postagem, eu tiver dois objetos com o mesmo ID, ou por exemplo, o mesmo título, se meu título tiver o número 1, não é nem número, lá é string, né? Então, se eu tiver dois títulos aonde for uma string, e dentro dessa string for 1, o valor da string, ele vai dar um erro, porque o get ele só pode retornar um objeto. O filter seria o mais indicado para esse tipo de caso, porque ele pode retornar um ou vários, de acordo com o meu filtro aqui. Nos que passarem no filtro, ele retorna aqui no quero set aqui, no nosso print. Beleza? Ah, lembrando, como eu estou editando aqui a função home, toda vez que eu vier aqui na nossa URL, home, beleza? E der um F5, ele vem aqui na nossa função home, da mesma maneira que a gente fez aqui nosso path, né? Nosso endpoint, e ele está chamando aqui a view home, então ele vai executar tudo que tiver aqui dentro, independente se ele está no HTML ou não, beleza? Bem, o que mais a gente vai estar vendo aqui? A gente entendeu um pouco sobre o que é um quero set, beleza? A gente entendeu também as principais funções, que seria o all, filter, get. Ah, também tem outros detalhes. Um quero set é como se fosse uma lista, como vocês podem perceber aqui, ó. Então, eu posso fatiar ela. Por exemplo, se eu tenho 300 postagens, eu posso trazer apenas 30. Desta maneira aqui, como se fosse uma lista, beleza? Também posso fazer desta maneira aqui. Bem, a gente vai tirar aqui o print. A gente vai aprender a retornar os dados da minha postagem lá para nossa página, beleza? Então, o que a gente vai fazer? Aqui a gente está retornando todos os posts, beleza? Então, a gente vai retornar. E como eu estou fazendo essa função aqui, locais, então ele está retornando todas as variáveis de dentro de home, inclusive posts. Beleza? Então, nós vamos agora lá no nosso template, no nosso HTML. Pronto, estamos aqui no HTML home. Aqui eu tenho um card de boas-vindas. Dois cards, beleza? Um para celular e outro para os outros tamanhos de tela, como eu expliquei na aula anterior. Bem, mas aqui no final eu tenho duas postagens aqui, ó,
que são disponíveis visível até para tablets, e eu tenho uma que é para dispositivos móveis. Bem, a gente vai pegar uma dessas aqui de tablets que está duplicada, a gente vai apagar, beleza? Pode apagar. E agora a gente vai ver o que é que tem aqui dentro dessa de postagem aqui. Pronto. Eu tenho aqui a postagem 1, eu tenho aqui o que seria o conteúdo, e eu tenho aqui quem foi a postagem, qual foi a data e a hora. Beleza? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai agora chamar a nossa lista de objetos. Como é que a gente vai chamar essa lista? E como é que a gente vai poder renderizar cada objeto da lista aqui? A gente pode fazer utilizando o for. Beleza? Então eu posso fazer assim. For post in posts. Beleza? Então eu vou fazer um for com essa variável posts. E eu vou fazer esse for aqui na minha lista. Percebam que posts é uma variável daqui da minha função home. Então, está correto. Então, cada vez que ele fizer o nosso for aqui, é da mesma maneira lá do Python. Então, ele vai pegar posts e para cada vez que ele passar o post, ele vai receber um objeto. E aí a gente pode acessar esse objeto com essa variável post aqui. E aí a gente pode trazer, por exemplo, aqui eu posso estar trazendo desta maneira, post.título. O post, ele vai fazer aqui a interação, beleza? Até acabar todos os objetos da lista. E em cada objeto ele tem um título, então vou incluir aqui o título. Lembrando, post.título. O que é esse título? Se a gente for lá olhar lá nos modos, olha só, eu tenho um autor, tenho um título, conteúdo, a data de criação, de publicação e o status. Então, se vocês perceberem, título nada mais nada menos é do que um atributo de post. Beleza? Ele está pegando esse objeto todinho aqui e ele tem todos esses atributos. Ele tem um valor para cada um. Então a gente vai trazer aqui o título nesse campo aqui. Nesse outro a gente vai trazer o conteúdo. Então a gente vai substituir isso aqui tudo por post.conteúdo. Bem, a gente vai colocar também esse safe aqui. Opa, perdão. É line breaks. Bem, para que serve esse line breaks? Se a gente for observar lá no nosso admin, quando a gente vai cadastrar uma postagem, a gente tem ó, quebra de linha. Beleza? E o Django ele traz uma porção de templates, tags e filtros para a gente fazer isso aqui. Lembrando que a gente também pode criar nossas custom tags ou filtros, beleza? Nesse caso aqui, se a gente for lá na documentação do Django, dos templates tags, pronto. Essa documentação bem aqui, a gente percebe que ele explica sobre os blocos, sobre na hora que a gente quiser criar um comentário, sobre também esse carinha aqui que a gente vai ver na próxima aula, sobre o for. Ele também vai explicar, a gente pode até pesquisar aqui, o que a gente está utilizando lá, que é o line breaks. Olha só, line breaks. O que ele faz? Ele vai dar os BRs. O que são esses BRs? São as tags HTML que servem para fazer, no caso, o parágrafo. Beleza? Então, ó, percebam que aqui eu digitei, dei um BR aqui no final, então ele quebrou a linha aqui. Então, esse line breaks, ele vai pegar cada quebra de linha aqui. Se eu não colocar, ele vai simplesmente pegar todo esse conteúdo aqui e escrever numa linha só, tudo junto, como se não tivesse sequer essa quebra de linha. Então a gente vai implementar esse line breaks aqui. Por final,
tem aqui o quem postou, então a gente vai trazer o autor. No caso, vai ser post.autor e aqui a data. Então a gente pode trazer a data dessa forma. Post.dt e tem dois detalhes aqui, a data de criação de publicação. A gente vai utilizar a data de publicação aqui. Beleza? A data de publicação. E aqui seria a hora. Também a gente vai utilizar a data de publicação. Bem, perceba uma coisa. Lá nos nossos models, esse data de publicação ele é um date time field, ou seja, ele guarda a data e hora. Bem, então se ele guarda a data e a hora, eu posso trazer primeiro a data utilizando um filtro, date. E eu posso passar aqui também o formato da data. Quero dia, barra mês, barra ano. Pronto. Ele vai me trazer a data nesse formato aqui. Lembrando, todo template, todo filtro, a gente pode simplesmente vir na documentação e ver aqui como é que é o formato que eles utilizam. Ó, no caso da hora, beleza? Ele traz dessa maneira. Deixa eu ver aqui o de data. De data ele deve estar mais... Eu não vou encontrar o de data aqui. Mas o de data ele tem uma série de parâmetros que você pode estar utilizando, beleza? Tudo isso você pode encontrar na própria documentação do Django. Bem, voltando aqui, eu já tenho uma data aqui. Vai ser nesse formato. O Y maiúsculo ele vai trazer as 4 no formato que estava anteriormente. Seria data com 2 dígitos, o mês com 2 dígitos também e o ano com 4 dígitos. Beleza? Esse vai ser o formato da nossa data. E o horário a gente vai colocar time. Beleza? E aqui a gente vai colocar a hora e o minuto. Da mesma maneira que a própria documentação mostra aqui pra gente. Esse sinal aqui... Opa, perdão. Tá vendo a coisinha errada aqui. Pronto. Isso aqui é a questão da data que eu estava querendo mostrar para vocês. Ó. Quando a gente coloca o D minúsculo, ele mostra 2 dígitos, mesmo se tiver só um. Quando o D é maiúsculo, ele vai mostrar 3 letras. Se eu quiser mostrar sem um zero à esquerda, eu utilizo o J. E assim vai em diante. Então existe um determinado gama de parâmetros que eu posso estar utilizando para a questão da data. Como padrão a gente vai utilizar desta maneira aqui, da mesma forma no horário. Finalizando isso, quando a gente fecha aqui a div, no final da div a gente vai colocar o end for, para a gente dizer aqui para o nosso template que o for vai ser finalizado aqui. Beleza? Então quando a gente vir aqui e dar um F5, olha só, ele trouxe aqui as quebras de linha, trouxe o usuário, seria o autor, trouxe a data e ele quebrou aqui a hora. Vamos ver por que ele quebrou aqui a hora. Se eu não me engano, deixa eu deixar só time aqui. Pronto. Aí ele trouxe aqui que eu publiquei às 02/12. Ah, mas esse horário aqui está errado. Bem, está errado. Vamos adicionar, ó, 02/12, que seria a data de publicação. Vamos adicionar uma nova publicação aqui. Vou escolher aqui o autor. Vou escolher aqui, vou colocar aqui publicação 2. Vou colocar aqui alguma coisa no conteúdo. Dar uma quebra de linha aqui. E vou colocar como publicado. Vamos salvar aqui. Opa! Deu 00:31, mas olha só as nossas horas aqui, ó, 21:31. Por que tá errado? Lá no nosso webblog, lá no nosso settings, a gente está trazendo o time zone. A gente precisa configurar esse time zone
para o Brasil, porque ele está utilizando na data e hora aqui, ó, UTC. Então a gente tem que colocar aqui América, se eu não me engano, São Paulo. Agora eu não me recordo se é maiúsculo ou minúsculo. Pronto. Aí ele já traz aqui, ó, 21h31. Beleza? Que foi o horário que eu acabei de postar, ó. Aqui já é 21h32. Beleza? Então, isso aí é um detalhe. Então, se eu recarregar aqui agora, ó, ele vai ter a linguagem Python e a nossa publicação 2. Agora sim, lá com a data, estava correta já e agora a hora. Bem, percebam que tem mais um detalhe aqui. Se a gente vir aqui no nosso admin, posso ver os status. E eu vejo, ó, que tem um status publicado e o rascunho. A linguagem Python está como rascunho. Por que que ele está aparecendo aqui? Quando a gente vai lá nas nossas views, eu estou trazendo todos. Então, para não acontecer de trazer o rascunho também, então a gente vai passar um filtro aqui. Beleza? E o filtro, a gente vai escolher o status que estiver aparecendo, que seria o publicado. Então ele vai trazer todos os objetos cujo filtro for verdadeiro, ou seja, traga todos os objetos de postagem aonde o status foi igual a publicado. Se eu recarregar aqui, ó, ele vai trazer apenas o publicação 2, que ele está publicado realmente. Pronto. Nossa tela aqui está quase finalizada, essa primeira tela. Tem dois detalhes aqui. Falta a gente colocar essa mesma lógica que a gente fez aqui para dispositivos móveis. Beleza? Então a gente simplesmente vamos copiar da mesma maneira aqui. Então, de uma forma mais rápida aqui, só para a gente não perder tanto tempo. Beleza? Mas eu não quero que essa aula fique muito comprida. E a gente vai copiar essa link. Pronto. E aqui no final a gente vai colocar o nosso end for. Se a gente se esquecer de colocar o end for e só abrir o for aqui no início, a gente vai encontrar um erro lá no nosso template. E também o detalhe que o botão de cadastro só pode aparecer se ele não tiver logado. Então a gente vai fazer essa verificação agora. If request.user.is. Então, como vou passar aqui uma negação. Se o usuário não tiver logado, ele vai aparecer aquele botão. Pronto. Eu vou até copiar isso aqui para aplicar também no dispositivo móveis, beleza? Então, a gente vai aplicar ele também aqui. Pronto. Agora sim, a gente vai recarregar aqui, o botão já está ok. Para o nosso celular também já vai estar ok. Colocar aqui dispositivo móveis, olha só. Ele já está ok. Beleza? Publicação 2, o botão também não está aparecendo. Pronto. A nossa tela inicial praticamente já está concluída. Beleza? Bem, agora eu quero ver minhas postagens. Ó, aqui em minhas postagens eu estou acessando, ó, uma URL aqui que está dando um erro. Ele não está trazendo a minha URL verdadeira. O que está faltando? A gente vai ter que configurar as novas URLs que a gente criou aqui. Beleza? Isso lá no nosso template base. Lá no nosso menu superior. Lá em página inicial, eu estou trazendo o index.html. O Django ele não gerencia esses arquivos .html. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tag para isso aqui. E a gente vai trazer a URL. E dentro das aspas a gente vai trazer o name que a gente criou. Como é a página inicial,
né? Então a gente vai trazer aqui o home. A mesma forma a gente vai fazer para os demais. Então, vamos lá. O sobre nós, a gente vai trazer o de contato. Bem, as das postagens, a gente vai trazer a URL que a gente colocou lá para as postagens. Beleza? A de postar vai ser a URL de postar aqui. Então, pronto. Salvando, a gente vai atualizar nossa página aqui. E vamos conferir as nossas URLs. Pronto. Agora já está ok nossas URLs. Beleza? Bem, para finalizar a aula, a gente vai aprender agora a passar parâmetros via URL. Quando eu clico aqui em suas postagens, eu tenho que trazer aqui todas as postagens relacionadas ao meu perfil, ou seja, ao admin, porque é ele que está logado aqui nessa seção. Se eu estou logado, eu tenho que ver só as postagens que eu fiz. Como é que eu faço isso? Vou trazer um parâmetro na minha URL e assim eu posso filtrar. Bem, vamos fechar aqui tudo. Vamos novamente abrir aqui nossas views. Percebam que aqui já é uma nova URL, então a gente vai trabalhar com a nova view, a de postagens underline autor. Uma nova view, a de postagens underline autor. Então vamos aqui. Bem, o que a gente vai fazer? A gente vai receber um parâmetro na nossa URL. Esse parâmetro vai ser o ID. Beleza, vamos deixar esse ID aqui e mais tarde a gente vai entender o que a gente vai receber, como é que a gente vai receber esse ID. A gente vai receber os posts da mesma forma lá de home. Postagem, ponto, objects, ponto, filter, aonde o autor, underline, underline, ID, foi igual ao ID. Bem, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou filtrando todos os objetos de postagem aonde o ID do autor vai ser igual ao ID que eu recebi aqui da minha função. E aí vou retornar posts. Pronto. A nossa função aqui aparentemente já está concluída. Bem simples. Nas nossas URLs, a gente vai criar aqui uma coisa para a gente chamar essa variável. Então, a gente vai chamar dessa maneira aqui. Beleza? Para o maior que, né? A gente vai dizer que tipo de variável que a gente vai receber e o nome da variável. Então a gente vai receber um inteiro com valor de ID. Beleza? Valor não. Ele vai receber, a variável vai receber esse valor que é ID. Bem, lá a gente vem aqui. Como é que a gente vai acessar suas postagens? Quando eu clicar em suas postagens, já tem que estar o ID aqui na URL. Então, como é que a gente vai trazer? A gente vai agora lá em base, novamente. Lembrem como eu consegui acessar aqui, ó, o meu usuário logado e consegui trazer o nome dele. Beleza? Eu verifiquei se ele está logado e eu trouxe o nome. Na mesma forma que eu verifiquei se ele está logado, a gente vai trazer o ID desse usuário, que é o que a gente vai utilizar como filtro. Bem, tá aqui suas postagens, eu estou renderizando aqui a minha URL, e essa URL, postagens underline autor, ele tem um parâmetro. Então a gente vai passar um parâmetro para ela, que a gente vai passar aqui, ó, do lado de fora das aspas. Esse parâmetro ele tem um valor de request.user.id. O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma requisição do usuário que está logado e eu estou pegando o ID. A gente vai salvar e agora a gente vai retornar aqui a página inicial do nosso blog. Quando eu passo aqui, ó, no mouse aqui em cima de suas postagens, percebam que a URL já mudou. Olha só, ele traz agora o ID. Esse ID é referente ao admin. Por quê? O ID do admin é 1. Simplesmente porque ele é o nosso primeiro usuário, então ele já é 1. Beleza?
E da mesma maneira que a gente fez na nossa página inicial, a gente vai fazer o for para colocar aqui nessas postagens. E simplesmente dizer, ó, quando for rascunho, vai vir dessa maneira. Quando for publicado, vai vir dessa maneira, azul. Então, a gente vai voltar lá em postagens no Underline Autor, agora no HTML. E ó, percebam que eu já tenho uma legenda aqui. Isso vai ser para tamanho de tela até tablet. Beleza? E aqui para dispositivo móveis. Então, a gente vai inicialmente fazer aqui para o tablet. Como é que a gente vai fazer? Aqui a gente não vai mexer, aqui é a legenda. Beleza? Então a gente vai mexer agora aqui, a partir daqui. A gente vai fazer um for aqui. Pronto, a gente vai fazer um for na minha lista de objetos, posts, beleza? E esse for, ele vai trazer todos os posts misturados. Bem, a gente vai ter que fazer uma verificação. Antes, para não ficar confuso, eu já vou fechar esse for lá no final, para a gente não se perder também. Então a gente já vai fechar o for aqui. Pronto. Então o que é que eu tenho? Eu tenho uma div do publicado, certo? Essa div é do publicado. E eu tenho essa div do rascunho. Então a gente vai verificar agora se esse post é um rascunho ou não. Então a gente pode fazer um if aqui. Se o post.status for igual a uma string, logicamente, publicado, se ele for publicado, né, ele vai trazer essa primeira div. Pronto. E se ele não for, a gente vai cair no else aqui. Aí ele vai trazer o nosso outro. Ah, perdão, pessoal. Esse primeiro aqui é o do rascunho. Perdão. Então aqui a gente vai trazer como se ele fosse o rascunho. E se ele não for, ele traz o publicado. Beleza? Então, if aqui. Então a gente vai dar um for. E dentro do for ele vai renderizar esse objeto aqui, né? Em cada objeto que tiver em posts, se tiver 2 objetos, ele vai renderizar 2 posts. E em cada objeto ele vai verificar, é rascunho, então ele vai renderizar essa div. Não é rascunho, ele renderiza essa outra. Beleza? Bem, aqui a gente vai trazer da mesma forma lá do página inicial, então post. Post, conteúdo. E aqui a gente vai botar o line breaks. E aqui é a mesma forma lá. Post, E aqui as nossas obras. Beleza? Bem, vamos salvar aqui. Vamos fazer rapidão aqui para finalizar nossa aula. Vamos copiar aqui. Pronto. Finalizando aqui, a gente vai agora aqui na nossa postagem, a gente vai dar um F5. E ó, eu tenho 2 publicações, a de rascunho ela já está aqui, beleza? A gente pode verificar pelo admin
Quando a gente vem aqui em postagens, eu tenho a linguagem Python como rascunho, então ele está correto, ó, está vermelho, correto aqui, e o publicado aqui, o outro, beleza? Se eu criar um outro usuário aqui e no caso postar, quando eu vim aqui ele vai fazer o filtro, então ele só vai trazer as postagens referentes àquele usuário. Bem, eu vou deixar também como tarefa de casa vocês fazerem com os dispositivos móveis, beleza? Bem simples, da mesma maneira que a gente acabou de fazer aqui em cima. Basicamente replicar. Beleza, galera? Bem, essa foi a nossa aula 5. Acessando aí o banco de dados, entendendo o que é uma query set, utilizando algumas funções, a gente retornou dados do banco de dados no nosso HTML. A gente viu como passar parâmetros via URL para poder acessar aqui no nosso, utilizar como filtro. E a gente utilizou também template tags, que são esses template tags aqui do próprio Django. Beleza? Bem, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixe seu like, se inscreva no canal e aguardem que a próxima aula já está saindo aí para a gente trabalhar com nossos formulários, beleza? Para a gente fazer o cadastro e não necessitar aqui diretamente do nosso admin, porque nem todos vão ter acesso ao admin, beleza? Na hora de se cadastrar aqui no nosso blog. Então, pessoal, é isso e até a próxima.